tudo bem com vocês? Essa semana nós estamos abordando ortodontia para crianças e começamos a falar dos hábitos bucais e os impactos que esses hábitos têm na arcada da criança. E eu convidei a Ana Carolina. Ana Carolina é fonoaudióloga lá de Campinas, fez tanto a graduação quanto o mestrado em motricidade oral na Unicamp. E eu fiz algumas perguntas para ela, para que ela respondesse à distância. E são as principais perguntas que eu escuto no consultório em relação à fonoaudiologia, em relação à interação ortodontia e fono, e como que a gente deve conduzir as crianças em alguns assuntos que as mães me perguntam, tá bom? Bom, escuta a Ana, qualquer dúvida a gente conversa. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou fonoaudióloga, eu sou formada pela Unicamp e fiz o meu mestrado na área de motricidade orofacial, também pela Unicamp. Hoje eu tô aqui a convite da doutora Fabiola. Ela pediu para eu conversar um pouquinho com vocês sobre a atuação fonoaudiológica, mais na população infantil, né, nas crianças, e também a relação entre a fono e o ortodontista, como que esses profissionais trabalham juntos. Então vamos lá, a doutora preparou algumas perguntas para eu responder e eu vou começar a respondê-las agora. A primeira pergunta é, na verdade, uma fala, né, que a gente escuta muito pais, mães, familiares, avós falando pra gente, que é a seguinte: ai, mas meu filho fala tão bonitinho, por que eu tenho que levar ele na fono? Muitas vezes, esse bonitinho se referindo a trocas, né? Então, muitas vezes, realmente é muito fofinho quando a criança fala errado, principalmente se elas são pequenas. Mas conforme a criança vai crescendo, ela tem que adquirir alguns sons da nossa fala em determinadas faixas etárias. Então, se a criança já tá, por exemplo, com 4 anos e ainda não fala o som do P, o som do B, a gente precisa levar para fono, porque esses sons já deveriam ter sido adquiridos. Não é mais para ela estar falando o P, o B e o T errado com 4 anos. Agora, o R, a gente ainda espera que ela ainda esteja adquirindo. São exemplos, né? Mas nem por isso, nem porque uma criança tem 4 anos e ainda fala o R errado, a gente precisa reforçar essa troca na criança. Então, vamos supor que em vez dela falar barata, ela tá falando balata. Você, como pai, familiar, pessoa que convive com essa criança, não deve reforçar essa troca. Então, não ficar falando pra ela, ai, olha a balata, que bonitinha. Não. Então, sempre dá o modelo correto para que essa criança, quando for adquirir esse som, quando ela for aprender a falar esse som, ela tem que estar com ele certinho, né? Ela tem que estar falando da forma correta, porque também, se passar dos 5 anos e ainda estiver falando esse R errado, vai ter que procurar a fono também. Bom, a segunda pergunta é: qual a idade certa, a melhor idade para procurar a fono? É uma pergunta bastante relativa, porque depende. A gente tem crianças que os pais já percebem que estão com alguma dificuldade para falar, ou estão demorando para falar, ou tem sons que essa criança tem dificuldade para falar. Então, sempre que surgir uma dúvida, é legal, é importante procurar fono, essa avaliação, para ver se realmente essa criança está com algum atraso, está precisando de uma intervenção, ou se não, se ela ainda está na faixa etária, tá realizando, né, os comportamentos adequados para a faixa etária. A terceira pergunta é a seguinte: por que fazer fono? Então, eu vou falar brevemente sobre a fonoaudiologia e as áreas de atuação para a gente entender um pouquinho o que esse profissional faz, e depois vou focar mais na área que a gente está discutindo hoje. Então, o fonoaudiólogo, ele é o profissional responsável pela reabilitação e pela intervenção, pelo tratamento da comunicação humana. Então, tudo que tiver relacionado à comunicação humana é competência do fonoaudiólogo. A gente tem 12 áreas de atuação, não é só fala, não é só ensinar a criança a falar direito. Eu convido vocês depois a procurar no site do conselho, eu posso deixar disponível aqui, todas as áreas que esse profissional atua, só para o vídeo não ficar muito longo mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a motricidade orofacial, que é a área que cuida da face e do pescoço, né? Questões musculares. Então, todas as alterações musculares ou de função, por exemplo, sucção,
a mastigação, a deglutição, a respiração. Então, sempre que houver alguma dificuldade nessas funções, o fonoaudiólogo da área de motricidade orofacial vai intervir. Por que a gente está falando dessa área hoje? Porque é a área que atua diretamente com ortodontistas. Como que a gente atua com ortodontistas? Que já é a quarta pergunta. Pode ser feito com orto? A gente vai fazer a atuação na área muscular, como eu já disse. O dentista, o ortodontista, vai atuar na parte esquelética, que é no osso e no dente também. E o fono vem reabilitando a parte muscular. Por que a gente precisa do fonoaudiólogo atuando junto com o ortodontista? Muitas vezes a gente tem uma alteração esquelética que pode ter sido causada por uma alteração muscular ou o inverso. Porém, a gente nunca vai conseguir tratar uma sem tratar a outra. Por quê? Porque músculo e osso estão grudados, um está aderido no outro. Então, não tem como, por exemplo, eu tratar uma mordida aberta se eu não posicionar essa língua no lugar certo. Por quê? Porque senão a língua vai continuar no meio dos dentes depois que essa pessoa parar o tratamento ortodôntico. Então, a gente faz essa regulação, essa adequação da musculatura, enquanto o dentista está fechando a oclusão desse paciente. E aí fica tudo em harmonia e a gente consegue que esse paciente não tenha recidiva, não volte pro odonto, não volte para fono. Foi só um exemplo, mas é mais pra gente entender a parceria dessas duas áreas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo e com a doutora, que a gente responde. Muito obrigada!